Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos falar, é claro, sobre a eleição presidencial, encerrada no domingo com a vitória da presidente Dilma Rousseff. Nosso convidado de hoje é o ministro das Relações Institucionais, Ricardo Berzolini, responsável pelas delicadas negociações entre o Planalto e o Congresso. Nas últimas semanas, Berzolini também participou de conversas e articulações que colaboraram para a vitória de Dilma Rousseff, pela vantagem de 3,2% dos votos. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos a colunista do Correio Brasiliense, Denise Rotenburg. Contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Ministro, desde que a vitória da presidente Dilma Rousseff foi reconhecida, começou uma conversa sobre um país dividido. Como se nós estivéssemos vivendo num país em que havia um país do vermelho, como aparecia na maioria dos mapas, e o país do azul. País que não seria apenas uma coisa política, de votos, uma coisa assim, de candidaturas, mas que refletiria assim quase que a autoridade sobre o país vermelho seria da presidente eleita, a autoridade do país sobre o país azul seria da oposição. Que, na verdade, a presidente eleita, se quisesse governar mesmo, essa era a sugestão, tinha que se entender com os chefes do país azul. Ou seja, nós estamos mudando de regime. Como é que isso viu isso aí? Como é que isso entende isso aí? Como é que a gente pode... Porque, de fato, isso está em muitas conversas, né? Boa noite. Acho que é um debate muito importante porque, de fato, houve uma onda de análise sobre essa divisão do país. E a gente percebe nas eleições, nas principais democracias do mundo, que normalmente as eleições são decididas por pequenas margens. Chegamos ao extremo de, por 2 eleições na Alemanha, lá é parlamentarismo, a Angela Merkel não conseguiu compor uma maioria parlamentar e foi obrigada a se compor com o principal partido de oposição, que é o Partido Social Democrata. Ou seja, divisão do ponto de vista eleitoral não significa divisão do país. O país tem muitas correntes de opinião, tem muitas visões sobre qual deve ser o futuro. Numa eleição presidencial, elas acabam se confluindo no segundo turno para 2 posições. Mas, desculpa, ministro, já lhe interromper, claro. Mas a quantidade de votos que cada candidato teve, a gente não via desde 89, no segundo turno de 89, contra Collor e Lula. E agora se estreitou essa margem, daí se denominar uma divisão no país. Na época, inclusive em 89, eu me lembro bem, o PT falou em divisão do país. Por que agora seria diferente? Não, porque isso é uma simplificação. A simplificação, do ponto de vista jornalístico ou da análise até política, ela é cabível. Agora, quem conhece o Brasil e a sua complexidade, a sua diversidade regional, econômica, cultural, sabe que as coisas não se processam assim. Na verdade, nós temos a necessidade de perceber que se confrontaram 2 projetos que já governaram o país, ou seja, o PT por 12 anos e o PSDB por 8, e a maioria da população, por mais do que uma população do Uruguai, ou seja, são 3 milhões e tantos mil votos, nós firmamos uma maioria para presidir a República e com a obrigação de respeitar a minoria. Que essa é a característica da democracia. Quem é maioria, não é maioria para esmagar a minoria, é maioria para respeitar a minoria, buscar diálogos e pontos de convergência. O presidente da República tem obrigação de dialogar com os 27 governadores, com os milhares de prefeitos, com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário, com a opinião pública, mas evidentemente não há qualquer dificuldade de se apurar a legitimidade desse mandato. Portanto, a divisão ela não existe de uma maneira, olha, são 2 posições monolíticas que se enfrentaram. Não. São 2 blocos que, por exemplo, no segundo turno, o PSOL, que é um ferrenho opositor do nosso governo, ele, por uma questão de perceber a contraposição entre as 2 linhas de proposta, o PSOL, por exemplo, apoiou, não o partido, mas os seus principais parlamentares, apoiaram publicamente a presidenta Dilma na sua candidatura. Não vão compor o governo porque não querem. Eles querem fazer oposição. Então, essa divisão não é mecânica, não é monolítica, não é simplificada, não é regional, não é necessariamente de escolaridade de renda, é de opiniões políticas sobre qual deve ser o rumo do Brasil.
Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o ministro Ricardo Berzolini. Um dos articuladores da campanha pela reeleição de Dilma Rousseff, em março deste ano, o sindicalista Ricardo Berzolini foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff para o Ministério das Relações Institucionais, onde assumiu as negociações entre o governo e o Congresso. É seu terceiro posto ministerial desde que Luiz Inácio Lula da Silva chegou à presidência da República. Em 2003, Berzolini ocupou o Ministério da Previdência Social e, em seguida, foi o titular do Ministério do Trabalho e do Emprego. Berzolini nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1960 e mora em São Paulo desde os 6 anos de idade. Tornou-se funcionário concursado do Banco do Brasil em 1978, quando o movimento sindical ganhava novo fôlego depois de 2 décadas de repressão intensa. Em 1985, tornou-se delegado de base do Sindicato dos Bancários de São Paulo e Osasco e 9 anos depois assumiu a presidência da entidade, onde se destacou por participar de negociações que resultaram no primeiro acordo de participação nos lucros e resultados para empresas do setor público e privado. Em 1998, Berzolini conquistou o primeiro de seus 4 mandatos como deputado federal. 7 anos depois, no apogeu da crise em torno das denúncias que produziram a Ação Penal 470, também conhecida como Mensalão, ele foi eleito presidente do Partido dos Trabalhadores, conseguindo um segundo mandato em 2007. Em 2010, ele obteve seu 4º mandato parlamentar, com 140 mil votos. 2 anos depois, Berzolini assumiu a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a mais importante da Câmara dos Deputados. Ministro, quando o presidente Fernando Henrique ganhou a eleição, eu perguntei para ele por que ele fez uma composição tão ampla e com figuras que estavam tão distantes do pensamento original dele. Ele falou para mim que se ele não fizesse aquilo, ele não ia conseguir governar. Perguntei para o presidente Lula a mesma coisa quando ele foi eleito, porque ele fez o mesmo, e ele me respondeu praticamente a mesma coisa. Ele falou, não fui eu que escolhi, foi o povo que escolheu e é com esse Congresso que eu tenho que governar. E é com ele que eu tenho que compor. O PT, desde a eleição do Lula, tem tido dificuldade na composição dessa maioria. Em todos os mandatos, até da presidente Dilma, sempre foi muito tensionada a relação da base aliada com o governo. A presidente promete mais diálogo, promete conversar mais com os parlamentares. Há muita queixa de que ela não tem jogo de cintura, não leva os parlamentares para as viagens e inaugurações, que não convida para conversas dentro do palácio e decisões. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Vai mudar? A base vai estar unida? Vocês vão conseguir dar essa maioria para fazer o início desse diálogo com a oposição e com o país? Bom, em primeiro lugar, eu não acredito em maioria fixa no Congresso Nacional. Nós temos que trabalhar sempre com a base parlamentar, reconhecendo que pela heterogeneidade, pela diversidade que nós temos, é muito difícil em todos os assuntos termos uma posição de governo que seja, digamos, o posicionamento de todos os partidos da base. Muitas vezes até tem setores da oposição que concordam com a posição do governo e setores da base não concordam. Então é preciso ter habilidade, paciência, perseverança e aquele compromisso que a presidenta assumiu no seu discurso. O diálogo, não só com o parlamento, mas o diálogo nacional com a sociedade como um todo, como forma de tentar buscar alguns objetivos que não são só do governo, são da sociedade. A reforma política, a reforma tributária, a revisão do Pacto Federativo e principalmente uma forma mais organizada de processar o debate sobre os grandes temas nacionais para o próximo período. E qual vai ser o primeiro grande gesto em rumo a esse diálogo? Porque até agora ela falou, mas a gente ainda não viu assim nenhum gesto concreto. Tem um projeto, um decreto em discussão, um decreto legislativo, para tentar sustar o decreto dos conselhos consultivos, que já está gerando a maior polêmica no Congresso. Ou seja, parece que não teve uma eleição no meio. As coisas voltaram no mesmo ponto que pararam lá atrás. A bagunça continua, a polêmica continua, a briga continua. Polêmica no parlamento é da natureza da atividade parlamentar. A questão fundamental não é essa. Bom, para começar, faz apenas 48 horas que nós comemoramos a vitória da presidenta Dilma
e ela pronunciou o seu discurso. Evidentemente, ela vai organizar esse diálogo de uma maneira consistente, de uma maneira que tenha consequências que não sejam gestos isolados. Eu acho que nós podemos ficar tranquilos que existe um espírito de diálogo. Agora, evidentemente, diálogo sempre respeitando a vontade das urnas. As urnas que deram maioria para a presidenta, mas que não conferiram uma maioria homogênea no Congresso Nacional. A nossa base, como eu falei, é heterogênea. São 9 partidos que compuseram a coalizão e que são partidos, evidentemente, que têm orientações políticas diferentes. Nós reconhecemos isso, faz parte da natureza do nosso sistema partidário. Esse é um dos pontos fundamentais para a reforma política, mas sempre respeitando que esses partidos têm legitimidade. São partidos que têm história, têm construção e têm posições políticas. E nós temos que respeitar. O PT não é maioria no Congresso Nacional. O PT representa aproximadamente 15% do Congresso Nacional e a sua aliança ampla, que tem gente de esquerda, de centro-esquerda e de centro, representa aí cerca de 58%, 59% do Congresso. Uma coisa que foi possível reparar na campanha, em especial no segundo turno, é que a campanha foi à esquerda do governo. Nós temos um governo que era de centro-esquerda e no confronto, no choque de posições, no esclarecimento de posições, a campanha foi à esquerda do governo. Eu digo assim, assumiu uma perspectiva mais clara da questão da regulamentação da mídia, assumiu a discussão da reforma política assim, com uma ênfase maior, o próprio discurso da presidente, falando em diálogo e tudo isso, também foi um discurso para o partido, tinha militantes do partido presentes na festa da vitória, e assim, era o maior número, tudo isso. Quer dizer, ou seja, a gente está vendo um curso esquerdista, o governo está indo para a esquerda, isso vai ser mantido, como é que vai ser isso daqui para frente? Primeiro, eu não acho que regulação dos meios de comunicação seja esquerdista. Eu acho que é algo democrático. Tá. Uma regulamentação que Então, só para esclarecer, esquerdista assim, no contexto político. Não, eu sei, uma medida democrática, eu entendi, mas do ponto de vista do enfrentamento de alguns temas, não se precisa sequer radicalizar a esquerda ou ir mais à esquerda que o governo para afirmar posições. Então, nós temos uma questão objetiva que eu acho que é elementar, a questão da reforma política. Todo mundo diz que defende. Agora, qual reforma política? Cada um tem a sua, né? Qual é o debate que eu tenho que fazer? Na minha opinião, o traço fundamental, sem pensar na minha visão do processo, é fazer com que o eleitor consiga participar e compreender melhor o processo político e que os partidos expressem melhor opiniões do que interesses e que se reduza o papel do poder econômico no processo eleitoral. Isso é a esquerda, a direita, o centro? Não, isso significa você buscar uma democracia que seja real e não um simulacro de democracia. Na questão dos meios de comunicação é a mesma coisa. Setores da mídia tentam passar a ideia de que é um processo de tentar amordaçar, de restringir o direito de expressão. Não, nós queremos mais direito de expressão. Nós queremos que o Brasil possa ter um sistema de comunicação composto por empresas públicas e privadas, composto por pequenas, médias e grandes empresas. Seria um modelo norte-americano, mais ou menos? É um modelo que eu acho que seria, digamos assim, com a preocupação do Estado, como tem em Portugal, na Inglaterra e em alguns países da América Latina, a preocupação do Estado em propiciar um sistema que não concentre poder demasiadamente e que permita que o cidadão se defenda dos eventuais abusos que os meios de comunicação possam praticar, no sentido individual e coletivo. Ou seja, mas para isso já não existe hoje a justiça? É que a justiça tem um entra papel... Lá, eu poderia te perguntar, é desnecessário haver o Banco Central? Para isso existe justiça. Não, eu queria o Banco Central o que é? É uma instituição reguladora do sistema financeiro. Eu queria a Anatel, a ANEEL... Eu queria lembrar só, ministro, nesse caso dela que ela está falando, porque eu cobri a escola base, tem justiça. Isso. 20 anos. 20 anos. A moça está na miséria. Está na miséria. Ou seja, ela não conseguiu até agora, apesar de ter sido vítima de denúncia falsa, ela não conseguiu ser ressarcida dos seus prejuízos. E não será jamais, porque o trauma que ela passou jamais será recuperado. Agora, tem uma outra questão que teve nessa campanha, que é um assunto que está aqui. Douglas Teodósio mandou pelo Twitter uma pergunta que tem a ver com essa nossa discussão, que é a seguinte: o que o ministro tem a dizer sobre o comportamento da mídia na eleição? Complementando, sobre o que aconteceu de sexta-feira em diante. E agora eu pergunto, o que fez a justiça nesse período para impedir qualquer abuso? Não,
É um caso, talvez, dos mais exemplares do que aconteceu num processo eleitoral, onde poderia ter havido uma distorção brutal, e houve, porque as nossas pesquisas apontavam na quarta, quinta-feira, uma diferença de 9 a 10 milhões de votos, e nós terminamos com 3 milhões de votos, que ainda foi uma diferença bastante expressiva. Mas poderia ter se atingido com mais um dia ou 2 dias, atingido o coração e a mente dos eleitores de maneira mais significativa e produzindo uma reviravolta em cima de fatos inexistentes, em cima de uma notícia, de uma matéria de jornal que não tem nenhum fundamento, da revista Veja, no caso, tem nenhum fundamento, e que foram reproduzidos em gráficas pelo Brasil afora, milhões e milhões de capas como panfletos. Quer dizer, confessou-se o objetivo de panfletar uma mentira para tentar atingir a honra da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula. Então é um exemplo concreto. Agora, de qualquer maneira, ministro... A justiça repara isso? Do ponto de vista objetivo, não. Tanto é que a revista se recusou a cumprir a decisão judicial, só foi cumprir às 4 horas da tarde da eleição, sob a ameaça de uma multa de R$500 mil. Aqui entre nós, R$500 mil para esse ato é absolutamente irrisório. Agora, de qualquer maneira, existe aí a questão da Petrobras, né, que é uma dificuldade, porque está se arrastando, né, todos estão ansiosos para saber o que de fato ocorreu lá dentro, quem são os envolvidos, né, isso vai dificultar essa composição dentro do Congresso, com uma CPI correndo e provavelmente com nomes de parlamentares envolvidos em alguns casos? Nós temos dito desde o começo do processo de investigação que o governo não tem nada a opor em relação à investigação. Mas o que investigar é fundamental, é chegar à informação real, concreta, e tomar as providências para punir aqueles que cometeram ilegalidades. Agora, objetivamente, nós não podemos nos prender a essa questão, nesse momento, para tocar, digamos, o conjunto das negociações, das conversas, para compor a base parlamentar. Até porque as culpas eventuais não são coletivas, são individuais. As pessoas têm que se responsabilizar pelo que fizeram e pelo que deixaram de fazer. Então, nós não vamos misturar um assunto com o outro, evidentemente será um momento de turbulência, de confusão, de tentativa de desestabilização, mas nós temos que conduzir a nossa conversa com as instituições partidárias de maneira absolutamente transparente e objetiva. O assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, nos enviou uma pergunta. Vamos ouvir. Uma das questões que tem sido colocadas nesse rescaldo eleitoral, sobretudo por parte dos derrotados, é de que as eleições consagraram uma divisão do país, uma divisão meio que irremediável do país. Essa divisão é apresentada de uma certa forma como geográfica, ela não resiste a esse argumento, mas ela é muitas vezes efetivamente confundida com uma divisão social e de cultura política mesmo dentro do país. O que você acha desse argumento e como é que pode ser ele melhor discutido e esclarecido? Bom, de certa forma, o Marco Aurélio é uma pessoa extremamente perspicaz para esse tipo de debate político. Foi um dos grandes organizadores da política internacional do governo Lula e do governo Dilma. E ele sabe que nós temos vários processos políticos no mundo que levam, muitas vezes, o resultado eleitoral a diferenças muito pequenas. Havendo esse tipo de situação, é óbvio que a interpretação de que é um país dividido é a coisa mais simplificada que se pode fazer. Na verdade, com esse processo eleitoral que tivemos, na verdade o grande embate que houve foi entre 2 projetos políticos que o país conhece, mas muito permeado por ilações, por tentativas de confundir o eleitorado, e nós conseguimos, depois de uma longa luta difícil, com um grave incidente que ocorreu no meio do processo, que foi o desaparecimento do ex-governador, ex-ministro Eduardo Campos, com toda a confusão que se sucedeu àquele momento, nós conseguimos chegar ao final, tendo a maioria do povo brasileiro optando por uma das candidaturas. Cabe a nós agora superar essa interpretação de divisão e implementar um processo de debate sobre quais os passos fundamentais na economia, na política social, nas relações externas, para termos um país que seja um país unido, com todas as suas divergências políticas. É bom lembrar que a unidade nacional não se faz no monolitismo político, se faz através do confronto democrático de opiniões divergentes, que não são só 2,
são muito mais. O Hulk, o jogador de futebol, hoje se manifestou contrário à posição de um dos jornalistas que preconceituosamente falou do voto do nordestino, né? E eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor não acha que houve falta de comunicação do governo para explicar o que era a Bolsa Família, o que era a Luz para Todos e os projetos de inclusão social, inclusive porque o estado que tem o maior número de beneficiários do Bolsa Família é o estado de São Paulo. Sim. Né? E não são os estados do Nordeste. E o que mais recebeu médicos do programa Mais Médicos. E por que isso não é bem explicado? Eu não acho que não é para explicação. Aí é um embate político mesmo. Existem setores da população que são contra determinados programas sociais porque entendem que é paternalismo. Isso no Brasil, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. É o velho confronto entre direita e esquerda. Mesmo que as pessoas não se sintam de direita ou de esquerda, essa eleição deixou claro, tem pessoas que são contra o Bolsa Família. Agora, são contra por princípio, acham que o Estado dedicar renda para aqueles que não têm renda nenhuma ou uma renda muito baixa é algo que incentiva a preguiça, incentiva não procura de trabalho. Tem gente que é contra mais médicos. Teve entidades médicas importantes do Brasil se manifestando contra porque acham que está errado fazer esse tipo de programa. Então é um embate político ideológico. Eu fico até feliz que o nosso país possa fazer um debate eleitoral que, tirando as baixarias eventuais da revista Veja e outras questões, possa dizer o seguinte: o que está em discussão é quem é favorável a programas sociais desse tipo e quem é contrário. Agora, ministro, a oposição acusou muito o governo, não só o governo, mas pessoas ligadas ao governo ao longo da campanha, de dizerem, olha, vem aqui, diz que pegaram a lista da Caixa Econômica e que algumas pessoas foram contactadas, dizendo, olha, se o Aécio Neves ganhar a eleição, você tem que vir assinar logo o seu contrato aqui, porque senão você vai perder a sua casa ou você vai perder o seu benefício dentro do Bolsa Família. Isso também não é uma espécie de terrorismo eleitoral, dizer que vai acabar? Isso daí, se alguém fez isso, tem que ser identificado e punido imediatamente. No Maranhão, nunca foi linha... Foi dito várias vezes que, olha, ele vai mas quem acabar disse? com Quem? o candidato Lobão Filho. Chegou a falar isso num palanque, inclusive ele foi... Mas quem eventualmente tenha dito dessa maneira objetiva, não sei que... Uma coisa é dizer o seguinte, olha, coletivamente, se você votar no candidato tal, coloca em risco uma linha de programas sociais que são, evidentemente, fruto de um projeto político e que está transformando o Brasil. A outra coisa é o que você falou antes, que é pegar a lista de empresa estatal ou fazer qualquer tipo de uso da máquina pública para tentar intimidar o voto popular. Isso é crime eleitoral. Isso seria um crime eleitoral. Tá? Então, uma coisa é o debate político sobre a natureza dos programas. A outra coisa, evidentemente, seria o uso político da estrutura do Estado para tentar influenciar o voto. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o ministro Ricardo Berzoini. Você poderá enviar perguntas pelos endereços que aparecem na sua tela. Não saia daí. O Espaço Público está de volta discutindo as eleições presidenciais com o ministro das Relações Institucionais, Ricardo Berzoini. Lembrando que você pode participar enviando suas perguntas para as nossas redes sociais. Ministro, eu gostaria de retomar um pouco a discussão sobre a agressividade, sobre o papel da mídia, que de novo aparece em outras perguntas aqui que chegam pela internet, como Matilda Rocha. Para lembrar assim, quer dizer, ocorreu nos últimos dias a possibilidade real de ter inclusive uma mudança eleitoral a partir de uma intervenção de um veículo, no caso da revista Veja, que foi reproduzida por outros veículos e que no domingo foi alvo de uma falsificação maior ainda, que era a página de um site de notícias, no qual se mostrava a foto no qual o doleiro Alberto Youssef, se dizia que o Alberto Youssef, com foto, dizia que ele tinha sido envenenado, e haviam pessoas nas filas de votação de celular berrando: estão mataram o Youssef. Isso era visto. Ou seja, que máquina infernal é essa que reflete o quê? Eu acho que reflete, a raiz disso aí
é a falta de um direito de resposta, é a falta de um controle social, não do conteúdo da mídia, mas de uma mídia que sabe que não tem contraditório. Como é que você vê isso? Primeiro, e a falta também de uma justiça mais ágil para coibir. Porque o papel da justiça eleitoral, evidentemente, é evitar que haja desequilíbrio por qualquer tipo de razão. Aquilo que está na lei tem que ser cumprido. E a demora para fazer efetivamente o cumprimento da lei poderia ter provocado um grave prejuízo, talvez irreparável. Eu acho que essa é uma questão que a sociedade precisa discutir, como coibir esse tipo de abuso que foi cometido. Evidentemente que nós só podemos repudiar. Nós tivemos ali uma operação, uma mega operação, combinada entre um meio de comunicação e os partidos de oposição. Claramente combinada. Tanto é que rapidamente pegaram a capa da revista e imprimiram milhões de cópias. Aqui em Brasília, em São Paulo, em outros locais, estão sendo panfletados a capa da revista, que era uma capa que, por si só, induzia o eleitor a um juízo equivocado sobre o presidente Lula, o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma. Agora, ministro, em relação a essa questão da morte, para propagar da morte de Youssef, o governo ali não poderia ter agido mais rápido, no sentido de botar o ministro da Justiça e começar a falar, não, gente, olha, ele está vivo, está bem, porque não demorou um pouco essa reação? Não, na verdade, foi no tempo possível. O tempo de tomar conhecimento. Por oposição divulgar uma mentira, Denise. É um absurdo. É um absurdo divulgar aquilo. Então, lá, né? Mas aí, eu mesmo, vários jornalistas correram, inclusive o Diego Skosteg, correu para pegar uma foto dele vivo, para colocar, olha, vocês parem de propagar essa mentira, porque, inclusive no WhatsApp, isso percorreu assim. Aí você ficava avisando para os amigos, olha, pelo amor de Deus, parem de propagar isso, porque isso é uma mentira. Vocês estão propagando um negócio que vocês não sabem. Hoje em dia, qualquer coisa que põe na rede social, põe lá um nome e um DRT, a pessoa já leva a sério e acha que é real. Verdade. Eu coloco o nome de uma pessoa que existe de verdade. Não, como se fosse, é um absurdo. Já tem vários escritores, jornalistas que foram vítimas desse tipo de falsificação. Vocês não conseguem. De textos, a pessoa fala que legal o texto que fulano escreveu. Você consulta a pessoa e ela não escreveu nada daquilo. Agora, por que a campanha chegou nesse nível? Você tem uma ideia? Eu acho que é uma tentativa desesperada. Acho que houve, na verdade, na última semana, configurou uma maioria de, como eu falei, de 9 a 10 milhões de votos a favor da presidenta Dilma. Isso apareceu, inclusive, em tendência de pesquisas dos grandes institutos da quarta-feira, antes da eleição. Apareceu essa tendência e eu acho que setores inconformados com essa tendência tentaram reverter, dar um golpe de mão no último momento da eleição. Agora, ministro, como é que faz para coibir, para punir uma pessoa que, por exemplo, pega um site, um G1 e faz uma capa falsa daquela? A Polícia Federal tem que identificar a origem através do IP. E já lamentavelmente, imagino que sim, né? Não é minha competência no governo tratar desse assunto. Mas existem mecanismos de rastreamento que permitem. Lamentavelmente, às vezes, esse tipo de IP está no exterior, registrado em nomes falsos, portanto você não chega na origem efetiva de quem fez a primeira emissão, mas de quem propagou ou de quem multiplicou propositalmente é possível identificar. Nessa briga aí pela presidência da Câmara e do Senado, o PT vai abrir mão da presidência ou... Não, o PT não deve abrir mão, Florestan, nem abrir mão a priori e nem dizer que não abre mão a priori. O PT tem que participar do processo político. Existe na Câmara a condição do PT ser a maior bancada, o que não existe no Senado. Evidentemente, o fato de ser a maior bancada não assegura a posição. É uma cultura, uma tradição de se valorizar a proporcionalidade. Agora, nós estamos abertos ao diálogo com todos os partidos. Eu digo enquanto governo, porque não falo enquanto PT. Quem tem que falar pelo PT são os líderes e o presidente Rui Falcão. Mas nós, do governo, estamos abertos ao diálogo com todos os partidos sobre qual a melhor forma de compor mesas diretoras da Câmara e do Senado que ajudem esse processo de diálogo. Evidentemente, isso é um assunto do Legislativo, não é do Executivo. Nós ouvimos o cientista político Murilo de Aragão, que estava, aliás, lançando um livro sobre reforma política. Ele nos enviou uma pergunta. A minha pergunta é sobre a reforma política. Um momento propício para o debate parece que é agora, a partir das declarações da presidente Dilma.
Eu gostaria de lhe perguntar se o melhor caminho para superar as dificuldades de uma ampla reforma política não seria através de um pacto republicano que envolvesse os presidentes dos 3 poderes e também representantes da sociedade civil? Esta é a minha pergunta, ministro. Eu acho que esse é um dos caminhos, é o debate entre os poderes, mas tem um debate fundamental com a sociedade, que o que o povo brasileiro quer da política, como coibir as distorções, como reduzir o desequilíbrio de poder entre os setores que querem se fazer representar na política brasileira, como permitir uma política mais fácil de interpretar pela população, pelo eleitor, para que ele perceba claramente em cada momento o que está em jogo e quem está com cada posição, como ter partidos mais representativos. E eu acho que isso passa pelo diálogo entre os poderes, pelo diálogo entre os partidos, pelo diálogo com o conjunto das instituições da sociedade, mas fundamentalmente por um plebiscito que possa consultar a população em algum momento desse processo sobre qual caminho a tomar, porque nós temos 5 ou 6 linhas diferentes de reforma política que no Congresso nunca conseguiram fazer maioria. Tem voto distrital, tem o voto majoritário, tem financiamento público e privado e misto, tem a questão das coligações proporcionais, da cláusula de barreira, da forma de organizar a democracia nos partidos, ou seja, é muito tema onde o consenso é muito difícil e para construí-lo precisa do povo estar participando diretamente. Ministro, deixa eu te perguntar uma coisa exatamente sobre isso, que é o seguinte, está parado no Supremo Tribunal Federal há 8 meses o debate sobre financiamento público e financiamento privado de campanha. O ministro Gilmar Mendes pediu vistas quando a votação a favor dessa mudança, contra a contribuição de empresas, já era vitoriosa e será vitoriosa por 6-1. Está parada há 8 meses. Ou seja, um passo que seria muito importante e que diz respeito ao diálogo entre poderes, se encontra parado. Como é que a gente convive com isso? Quer dizer, há 8 meses, uma coisa que interessa à nação, que interessa seguramente a toda a classe política, e especialmente aos brasileiros, que veem essa avalanche de dinheiro em todas as campanhas, que ajuda a criar caixa 2, ajuda a corromper os políticos, permite aluguel do poder político, está ali parado. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente pensa isso? Como é que o senhor, como parlamentar, que ainda tem o seu mandato aí, como é que o senhor pensa isso? Eu acho que uma das questões fundamentais, até na discussão sobre a reforma dos poderes, é regulamentar no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais superiores qual é o prazo para a vista. Tem muitas vezes o pedido de vista que se eterniza, que se guarda numa gaveta, né, assim como a ordem da pauta tem que ser melhor regulamentada para julgamentos de todos os tipos de ação. Então, você vê, num tema como esse, nós estamos discutindo a questão dos partidos, da democracia no parlamento, da forma de organizar as eleições, mas tem uma questão fundamental para a democracia, que é a transparência do Poder Judiciário. Porque muitas vezes as eleições terminam no Poder Judiciário. Nós tivemos, no último período, vários governadores que tiveram seu mandato interrompido por decisões, prefeitos, milhares, talvez centenas ou milhares, por decisões da Justiça, que decidem se tal processo foi legítimo ou tal processo não foi. Então, a sociedade precisa discutir o poder legislativo, o poder executivo, mas também o poder judiciário para ter mais transparência e critérios democráticos de pauta e de pedido de vista. Eu queria voltar a esse assunto da presidência da Câmara. Amanhã o PMDB faz uma reunião de sua bancada e pretende não só confirmar Eduardo Cunha como líder até o final desta legislatura, como também lançar já uma pré-candidatura de Eduardo Cunha à presidência da Casa. Né? Ele é líder do PMDB e hoje chegou no PMDB uma informação de que haveria um veto do PT ou do Planalto, não souberam explicar direito ao próprio líder Eduardo Cunha de quem era esse veto, a respeito do nome dele. Existe algum veto a Eduardo Cunha? O PT está disposto a aceitar uma candidatura do PMDB à presidência da Câmara? Primeiro, o PT é suficientemente experimentado em disputas na presidência da Câmara, na mesa da Câmara, para saber que ninguém veta ninguém. Na verdade, o processo da disputa voto a voto. Se pudermos encontrar um entendimento para compor a mesa da Câmara e do Senado, evidentemente que isso é positivo para as duas casas. Se houver disputa, como já ocorreram tantas, e sempre muito acaloradas, muito disputadas, não há problema nenhum também. É uma questão de buscarmos entendimento sobre quais os critérios que podem embasar um acordo. Nós não temos o partido e a bancada, pelo que eu sei,
não tem nenhum tipo de veto. O governo não tem veto a ninguém. Nós estamos trabalhando, na verdade, agora no pós-eleição, para construir uma base parlamentar que possa dar ao governo governabilidade e apoio nas questões fundamentais para o país. O senhor acha que tem que ter o rodízio? Não é o caso de trabalhar com critérios de veto. O senhor acha que tem que ter o rodízio, aquele acordo do rodízio que vigorou nessa legislatura? O primeiro biênio, PT, depois o segundo biênio, PMDB? Né? Na verdade, isso começou em 2007, quando eu era presidente do PT. Nós fizemos um acordo, na verdade, na época o PT não tinha uma bancada, nós fizemos um acordo para o Arlindo Quinalha ser o candidato de um grupo de partidos num primeiro momento, no segunda parte do mandato foi Michel Temer, que depois saiu para ser candidato a vice-presidente. No segundo mandato, nos primeiros 2 anos foi o Marco Maia, nos anos seguintes foi e é até hoje o Henrique Eduardo Alves. Agora, isso é uma questão, uma decisão que compete às bancadas. O governo não vai fazer nenhum esforço, nem para ter acordo, nem para não ter acordo. O que o governo quer é que nós possamos fazer esse processo sem que isso abale as bases de uma base de apoio ao governo. Você acha que hoje as relações do PT com o PMDB estão melhores do que eram no passado? Eu acho que são relações sempre difíceis e conflituosas, porque são partidos diferentes que em muitos estados têm história de antagonismo, em muitos estados antagonismo irreconciliável, em outros não, superamos divergências históricas para compor chapas, inclusive em comum. Eu sempre trabalhei muito fortemente para aproximar a PT do PMDB quando presidi o Partido dos Trabalhadores. Fui um dos artífices desse acordo com o Michel Temer na época para termos a divisão da presidência em duas etapas, não só com o apoio do PT e do PMDB, mas com outros partidos apoiando, e participei também do processo que levou Marco Maia e depois Henrique Eduardo Alves à presidência. Eu acredito que PT e PMDB são 2 partidos tão capilarizados no Brasil que é muito bom para o país se eles entrarem no nível de entendimento. Como entramos para compor a chapa presidencial. A presidente da República é a Dilma e o vice-presidente é Michel Temer. Portanto, temos um pacto confirmado pelas urnas entre PT e PMDB para o Executivo. Se tivermos também na Câmara e no Senado, eu acho ótimo para o país. Em termos assim, da vida parlamentar do governo, falando do governo com o presidente Dilma e com o vice-presidente Michel Temer, essa vitória recente na eleição presidencial muda alguma coisa? Beneficia alguma coisa? Torna o jogo mais fácil para o governo, para a bancada do governo? Não, eu acho que o jogo é sempre difícil. Na política tudo é difícil. Na política o dia a dia é sempre tumultuado, difícil. E nós temos no Brasil uma diversidade de opiniões muito grande. Então eu fui presidente prêmio da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Quantas vezes eu tive que tentar apaziguar divergências em relação a propostas de emenda constitucional dentro do PT. Petista divergindo de petista, PMDBista divergindo de PMDBista. Por quê? Porque as pessoas têm opinião, isso é legítimo. E tentar enquadrar todo mundo dentro da caixinha do partido não é fácil. Às vezes uma pessoa tem uma opinião, né, na área econômica, uma opinião similar à minha, e, por exemplo, na área de política social, opiniões absolutamente antagônicas. Mas o PMDB voltou mais rebelde ou menos rebelde? Eu não sei, acho que não é uma questão de rebeldia. O PMDB tem divisões conhecidas da opinião pública, as pessoas conhecem que o PMDB é um partido dividido, tanto quanto o PT é um partido dividido. O PT tem divisões internas, tem alas no PT radicalmente críticas à posição da maioria. E nós convivemos com isso. Uma maioria que se consolida através dos fóruns democráticos. Nós fazemos congressos, por exemplo, em que discutimos extensamente temas dos mais variados e pelo voto majoritário se apura a posição do partido. O PMDB tem outros mecanismos de decisão, mas também faz suas consultas e suas definições de posição, assim como todos os demais partidos da Câmara e do Senado. É um processo que eu acho que no Brasil é muito pulverizado, porque são muitos partidos, e cada partido tem inúmeras alas com posições diferentes. Falando em pulverização, a presidenta vai mudar o modelo a forma de negociação política e também a estrutura de negociação política, dada essa pulverização partidária, porque são 28 partidos com representação no Congresso Nacional. Aumentou. Como é que faz para negociar com tanta gente? Reunião de presidente de partido vai virar quase um comício. Vira uma assembleia. Como é que faz? Uma assembleia. Mas não é ruim, não. Eu acho que nós convivemos com isso mais em outras vezes. Ou seja, o PT já está acostumado, até porque, como o senhor falou, tem muitas alas, então já está acostumado a conviver nesse assembleísmo. Nós temos um diretório nacional com dentro 80 do Congresso membros,
que são de várias correntes. E esse exercício de produzir entendimento, ele é fundamental na política. Imagine só o que era o MDB, que vinha representando um posicionamento oposicionista, né, no período da ditadura militar, com várias correntes, que depois se separaram em vários partidos. O que foram várias experiências de frentes políticas, como é a Frente Ampla no Uruguai. Em outros países também temos frentes políticas que se juntam em torno de um objetivo comum. Quando você tem um programa, agora nós acabamos de passar por uma eleição, a urna, ela faz um pacto programático. Mesmo que difuso, que as pessoas não tenham noção dos detalhes, mas as pessoas acompanham a linha geral e votam baseado nesse discurso. Ou seja, nesse processo, você junta as pessoas em torno de algo em comum, mas as opiniões diferentes não desaparecem. Elas continuam existindo dentro dos partidos, dentro dos sindicatos, dentro das associações, sejam associações de empregados, patronais. Enfim, o fundamental é que a democracia se expresse. E eu acho que nós temos que comemorar que o Brasil passou pela 7ª eleição presidencial pós-ditadura militar numa certa normalidade. Mesmo com esse episódio da Veja na reta final, a gente pode dizer o seguinte, olha, o povo votou, mais de 100 milhões de pessoas votam e na noite do domingo é possível dizer o seguinte, está reeleita a presidenta Dilma, assim como diria se fosse eleito o candidato de oposição. Agora, se fala muito no terceiro turno. Você acha que ele vai ocorrer? Eu acho que os turnos eles são sucessivos, ou seja, toda eleição presidencial, após a eleição, quem perdeu se organiza para tentar enfrentar quem ganhou. O chamado da presidenta Dilma ao diálogo não é uma negação desse enfrentamento, é o reconhecimento desse enfrentamento. Ou seja, esse enfrentamento existe, é normal da democracia. O que a gente acha que seria o desejável, estando na oposição ou na situação, é que esse enfrentamento seja num patamar de diálogo e de construção política. Não podemos ir para um enfrentamento para o tudo ou nada. A urna, como eu disse, a urna pactua. O governador Geraldo Alckmin foi eleito em São Paulo, os oposicionistas ao Alckmin certamente não ficaram satisfeitos com o resultado das urnas, mas tem que respeitar e seguir a vida em frente fazendo oposição. Em Minas Gerais, o Fernando Pimentel derrotou um grupo político que estava há 12 anos no poder. Certamente quem perdeu não gostou, mas vai ter que respeitar o resultado da urna. E no plano federal da mesma maneira. Vamos fazer um breve intervalo. Voltamos em instantes com o ministro das Relações Institucionais, Ricardo Berzoini. Até já. Estamos de volta com o Espaço Público, que hoje entrevista o ministro das Relações Institucionais, Ricardo Berzoini. Ministro, Alisson Almeida mandou uma pergunta pelo Facebook que eu gostaria de começar esse bloco com ela. Ele pergunta, haverá redução de ministérios no segundo mandato? Ainda pergunta, a sua pasta não está cumprindo uma função já exercida pela Casa Civil? Então, por favor. É uma boa pergunta, porque na verdade esse é um tema recorrente. As pessoas perguntam, para que precisa ter Ministério da Pesca, por exemplo? E a gente sempre responde, assim, olha, enquanto estava dentro do Ministério da Agricultura, você tinha praticamente esse assunto oculto dentro da agenda nacional. A criação do Ministério foi muito importante para dar um espaço institucional onde as pessoas que lidam com pesca, aquicultura, que é uma atividade econômica importantíssima no país. Em alguns países, inclusive, muito mais desenvolvido que no Brasil, em função até da história de preocupação do Estado em relação a esse tema. Você tem, de fato, um olhar para isso. Mas para que Ministério da Igualdade Racial? Você olha, só quem desconhece a história do Brasil para questionar o Ministério da Igualdade Racial. Mas não poderia ser uma secretaria? Mas qual a diferença de ser Ministério ou Secretaria? As pessoas acham Nenhuma. Do ponto de vista estrutural, a Secretaria pode ser maior que o Ministério. O Ministério, nesse caso, significa também dar protagonismo, dar espaço, dar visibilidade, em igualdade de condição com o Ministério da Fazenda, da Agricultura, da Educação, da Saúde. E aí é uma decisão política que compete ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. De fato, a secretaria, que no meu caso é uma secretaria, o nome correto é secretaria, não é ministério. Mas ministro da secretaria. Tem status de ministro. Secretaria de Relações Institucionais.
ela poderia estar contida dentro de uma outra estrutura do governo. Essa é uma decisão política, como organizar a estrutura do Estado. Então, eu não vejo razão para nós entendermos que ter mais ministérios ou menos é algo de tão significativo. Até porque, do ponto de vista de impacto do custo do governo, é irrisório, é extremamente insignificante perante os grandes investimentos e as grandes despesas estruturais do Estado. Agora, evidentemente, um governo pode optar por ter 10 ministérios, ou ter 30, ou ter 40. É uma questão de organizar a sua ação perante a sociedade. E eu acho que alguns ministérios que foram criados pelo presidente Lula são extremamente relevantes do ponto de vista da visibilidade das políticas públicas. Assim como a presidenta Dilma criou o Ministério da Micro e Pequena Empresa, e foi muito criticada por isso. E o ministro Guilherme Afife Domingos fez uma política de articulação no parlamento extraordinária para aprovar a lei do super simples. Poderia ser uma secretaria? Claro que poderia. Mas o status de ministério deu para ele uma visibilidade, uma força que permitiu ele, junto com os movimentos que apoiaram, viabilizar a aprovação de uma lei que é fundamental para o Brasil. Agora, ministro, eu queria entrar num tema São Paulo. O que aconteceu em São Paulo que há muito tempo o PT não tem uma votação tão reduzida, digamos assim, no maior estado do país? O que houve ali? Primeiro, essa pergunta eu não posso responder como governo, posso responder como petista de São Paulo. Como petista de São Paulo, não é? Na verdade, eu acho que ali, certamente, o partido vai ter que avaliar com muita profundidade, porque houve, de fato, no embate político, uma redução do espaço para o PT expressar suas ideias. O PT já era oposição, mas tinha, por exemplo, a maior bancada da Assembleia Legislativa, mesmo sendo oposição. Elegeu 24 deputados na última eleição, em 2010. E agora elegeu aproximadamente 14 deputados, ou seja, uma redução forte. Eu acho que combinou-se ali uma ação muito forte do governo estadual na política e talvez algum descompasso entre o que o PT pretendia fazer na eleição e aquilo que ele conseguiu organizar em termos de estratégia. Como eu não atuei centralmente em São Paulo nessa eleição, estava, de um lado, cumprindo as funções de ministério, e, de outro lado, ajudando na coordenação nacional da campanha da presidenta Dilma, eu não tenho como responder em detalhes essa pergunta. Mas posso dizer, é preciso fazer uma avaliação profunda, porque nós perdemos uma vaga no Senado, perdemos 6 cadeiras na Câmara e 10 cadeiras na Assembleia Legislativa. Agora, houve um erro fazer de Alexandre Padilha candidato do PT em São Paulo, uma vez que ele vinha do Ministério, não tinha assim, um protagonismo de disputar eleições em São Paulo. Como é que o senhor vê aí essa candidatura? Eu acho que é muito difícil julgar um único elemento. A gente tem que sempre pensar o seguinte, quais foram os elementos que levaram a essa dificuldade eleitoral em São Paulo? Há 2 anos antes, nós tínhamos um ministro da Educação que disputou, sem nunca ter disputado também uma eleição na capital, e fruto de uma conjuntura específica da capital, nós conseguimos eleger o Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Mas então, inclusive ele teve uma avaliação baixa, né, no início ali do governo dele, Haddad. Depois foi aliás, melhorando. É muito comum em prefeitos, no primeiro ano, ter muita dificuldade para ter uma avaliação muito positiva. Se você pegar prefeitos do Brasil inteiro, raramente no primeiro ano tem uma avaliação muito positiva. Agora, evidentemente, são elementos que o partido tem que se debruçar, analisar com humildade, com seriedade e tomar medidas para melhorar. Não foi só a questão da eleição local, né? Teve também a eleição presidencial, que o desempenho em São Paulo também deixou a desejar. Exato. Isso o senhor acha que está diretamente relacionado ao baixo crescimento econômico? O que é possível fazer para retomar isso? Já tem aí algumas curioso, né? Porque o baixo crescimento econômico, que é uma realidade mundial e que se reflete também no Brasil, ele não produziu esse efeito em Minas Gerais, nem na Bahia. Nem no Ceará. Nem no Ceará. Mas então, na verdade, mas o no crescimento caso da Bahia e do Ceará, econômico muitas vezes desses se atribui estados a presença são forte maiores, de né? políticas Eu acho sociais. que talvez uma coisa que seja emblemático aí, ministro, é que o PT surgiu como um partido da ética. Né? Eu me lembro bem o surgimento dele, todos os jovens, idealistas, e ao chegar ao poder, acabou fazendo composições e mudando o seu perfil como um partido, virou um partido de massas. E como partido de massas passou a ter problemas na área da corrupção e da ética. Você acha que isso acabou pegando na imagem do partido, desgastando ele nos grandes centros urbanos? Hoje ele é tipicamente um partido
mais ligado às pequenas cidades, à população mais simples? Eu acho que isso daí seria, digamos, uma radicalização dessa interpretação. Na verdade, nós tivemos no segundo turno, por exemplo, em São Paulo, 35%. Claro que o adversário teve 65%. Não estou minimizando a derrota em São Paulo. Mas 35% não é algo que você não tem apoio político da população para o projeto. A eleição presidencial, ela é do Brasil inteiro. Eu falo isso, sabe por quê? Porque agora, voltando se você ao tema pegar que as você grandes propôs, cidades, o PT perdeu nas grandes cidades. Sim, mas teve uma votação expressiva. Em várias cidades, inclusive, que a Marina ganhou no primeiro turno, na maioria delas, a Dilma ganhou no segundo. No Brasil inteiro, inclusive, também em São Paulo. O que nós trabalhamos, e que eu acho que é fundamental para responder esse questionamento seu, é pensar o seguinte: bom, tem problemas concretos e reconhecidos pelo PT desde o seu terceiro congresso, em 2007, onde nós produzimos uma resolução que tratava da questão dos problemas éticos de maneira profunda e consistente. Tem problemas de financiamento de campanha, como todos os partidos têm. Agora, tem uma questão fundamental. O que é uma notícia de um problema ético no PT vira 4 páginas de qualquer jornal. O que é do PSDB quase sempre vê uma notinha no rodapé. A questão do metrô de São Paulo, por exemplo, foi praticamente ignorada pela maior parte da mídia. E as questões do PT, que algumas são reais, outras não, elas são tratadas com estardalhaço extraordinário. Então, é preciso também contextualizar o tratamento que os meios de comunicação brasileiros dão para os problemas que ocorrem no PT e os problemas que ocorrem em outros partidos. Mas também não existe essa coisa, porque o PT se notabilizou, começou a ganhar projeção no momento em que, naquela CPI do Collor, na CPI do PC Farias, o PT foi o partido que mais investigou, foi o PT que teve um protagonismo muito maior no sentido de apurar o que estava errado no governo, as irregularidades. E a partir dali o partido ganhou uma taxa, digamos assim, virou uma grife. A grife da ética era o PT. Aí depois veio o mensalão, todo mundo chega, o que é isso? Pelo amor de Deus, mas não é possível que isso esteja acontecendo no PT. E o que a gente percebe é que, de lá para cá, o PT parece que não conseguia sentar e dizer assim, olha, vamos discutir isso aqui. Porque sempre vinha uma eleição municipal, aí depois veio outra eleição federal, aí depois veio outra municipal, aí veio outra federal. E essa discussão, o debate, vamos sentar aqui e fazer o nosso como é que chama? A nossa autocrítica, ela parece que ficou... O partido esqueceu de fazer isso, porque não dava tempo, porque é uma eleição, administrar o país e fazer tudo ao mesmo tempo. Eu peço que você leia as resoluções do terceiro Congresso e do quarto Congresso nosso, que tratam da questão com profundidade, foram objeto de discussão nas bases do partido. Nosso Congresso não é um congresso de cúpula que se reúne lá depois de alguns conchavos. É um congresso que vem das instâncias municipais, passa pelas estaduais e pela nacional. Então foi enfrentado. Agora, evidentemente, como eu disse, nós temos que enfrentar os problemas reais, entre os quais está o financiamento privado de campanha, que é a raiz, na minha opinião, dos principais problemas de corrupção política no Brasil, mas ao mesmo tempo lembrar a amplificação e a mistificação, inclusive. Coisas que não aconteceram foram tratadas em determinados momentos como sendo fato consumado por setores da mídia que têm opinião política e disputam politicamente com o PT. Então nós não temos ilusão de que os grandes meios de comunicação são neutros para fazer o embate político. Nós tratamos isso daí, evidentemente, reconhecendo que eles existem, que têm o direito de existir, que têm o direito de se posicionar, mas enfrentamos politicamente não só a oposição partidária, mas também uma oposição midiática feroz em muitos aspectos. É só lembrar o que aconteceu com a cobertura do julgamento às vésperas da eleição de São Paulo. E apesar disso, nós vencemos a eleição de São Paulo com o Fernando Haddad. E vencemos várias outras cidades importantes do país naquele período. Toda a região metropolitana de São Paulo é governada pelo PT hoje. E que enfrentou nesse momento eleitoral de 2014 dificuldade para expressar essa representação na urna para Dilma e para o Padilha. Então eu acho que nós estamos no momento aí de fazer uma reflexão mais uma vez profunda e tentar superar essa contradição que o Florestan aponta. E você também apontou. Um partido que sempre afirmou e praticou, criando a CGU, fortalecendo a Polícia Federal, sempre nomeando o primeiro da lista do Ministério Público para a PGR, ou seja, um partido que praticou efetivamente essa política
sem fugir das suas contradições. Mas nós temos que participar da política do mundo real, não de uma política idealista, ideal, que não existe na prática. Nós temos que participar procurando transformá-lo em algo melhor. Agora, uma coisa, deixa eu só falar uma coisa aqui, eu quero entrar nesse ponto, porque eu acho que apareceu uma novidade no discurso da presidente Dilma na campanha. Porque até agora, o debate sobre corrupção no PT era um debate, tem corrupção, os outros também têm. Era um debate que não. E ela falou, e ela insistiu numa tese, que eu acho que é uma tese que, na verdade, contribuiu para que ela pudesse ganhar voto em cima dessa discussão, ela tivesse que a resposta. Assim, ó, esse problema tem na casa de todo mundo, mas nós investigamos. É uma mudança no discurso que eu não vi ninguém fazer. E que ela foi, nós investigamos. investigamos. Uma afirmação importante, Paulo, que é o seguinte: deixar claro de maneira objetiva no enunciado do discurso político que não haverá tolerância nenhuma com esse tipo de procedimento. Porque isso é importante o governante afirmar de maneira clara. Porque muitas vezes o que se cobra dos políticos é o seguinte: olha, acontece o problema e se passa a mão na cabeça, não haverá tolerância. Agora, nós queremos investigações criteriosas. Nós não queremos pirotecnia. Nós queremos que as instâncias do Estado que têm responsabilidade por investigar façam essa investigação da maneira mais profissional possível e que produzam resultados. Você acha que isso não está sendo feito? E que separem o joio do trigo. Em muitos casos, não. Em muitos casos, às vezes aquilo que atinge um determinado partido não é levado adiante. Mas eu vou citar como exemplo concreto a remessa da ação referente ao mensalão Tucano Mineiro para a Justiça de Minas. O deputado Eduardo Azeredo, com quem eu tenho uma boa relação pessoal e tenho inclusive a convicção de que ele não é uma pessoa intrinsecamente criminosa, mas que certamente se envolveu, como outros se envolveram em processo ilegal de financiamento de campanha, ele renunciou e o Supremo Tribunal Federal mandou o processo para Minas Gerais, ao invés de dar prosseguimento no próprio Supremo, o que agilizaria o julgamento desse processo. Não tem nenhum desejo de que o deputado Azeredo seja condenado por ser meu adversário político. Mas eu acho que quando tem uma regra... Nem ia virar um show televisivo, né? Não tem nenhum desejo. Eu acho que nós não devemos trabalhar com essa perspectiva. A perspectiva é o seguinte: que se faça justiça em todos os casos. Aquilo que é correto, que está provado nos autos, que seja efetivamente sancionado. Bem, vamos dar um pouco de assunto. Nós ouvimos a Juvândia Moreira Leite, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, não é minha prima, que nos enviou uma questão a ser respondida. Ministro Berzoini, o senhor, enquanto deputado, assinou um projeto de lei junto com outros deputados que propõe a tributação das grandes fortunas. Nós também defendemos isso. Defendemos uma reforma tributária que a tributação seja mais progressiva, né? Que amplie essa faixa de isenção, no mínimo para o salário mínimo do DIEESE, né? Que crie uma nova tabela em que faça mais justiça tributária. Mas começar pelas grandes fortunas já é um bom sinal. O senhor acha que nesse Congresso que elegeu, que ampliou a bancada de milionários, é possível que esse projeto seja aprovado? Olha, Giovanni, eu acho que esse projeto é um projeto que é muito polêmico, porque inclusive já foi submetido ao Congresso Nacional em 2003, na proposta de reforma tributária enviada pelo governo Lula, que foi elaborada pelo ministro Antônio Palocci. E esse foi um dos pontos que foi derrotado em plenário pelo voto, porque muitas vezes as pessoas não entendem que esse é um dos mecanismos que propicia uma progressividade da tributação, que vem a ser o quê? Ou seja, aumentar o princípio de quem tem pouco não paga nada, quem tem medianamente paga pouco e quem tem muito tem que pagar muito. Esse é um princípio básico dos principais sistemas tributários do mundo. Eu não estou me remetendo a nenhum país que tenha, digamos, uma inspiração mais à esquerda. Eu estou me remetendo aos Estados Unidos da América, onde o principal imposto dos Estados Unidos é o imposto de renda. No Brasil, o imposto de renda não é o principal imposto. Nós temos no Brasil uma situação de base tributária invertida em relação às principais democracias do mundo e às principais economias do mundo. 60%, 65% dos tributos brasileiros são indiretos e apenas 35% diretos. E esses que são diretos têm baixíssima progressividade. Enquanto nos Estados Unidos ou na Europa, a relação é inversa. No 2/3 de impostos diretos. O Japão tem até esse imposto de fortuna. O Japão tem, a Argentina tem e outros países também têm.
e nem é muito representativa do ponto de vista da arrecadação, ela é mais didático e pedagógico. Nós temos a questão do ICMS no Brasil, que é o imposto indireto, que é o imposto dos estados, e que barrou, nas últimas tentativas, a realização de uma reforma tributária estrutural. Muitas vezes o consumidor brasileiro se irrita de pagar, por exemplo, um automóvel similar ao que é vendido em outros países, 20% a 25% mais caro, e bota a culpa no governo federal. Mas aquele encarecimento do veículo é provocado pelo imposto dos estados, o ICMS, e não pelos impostos federais. E quando você tenta fazer a reforma tributária estrutural, normalmente os governadores se unem num pacto da mediocridade, e eu digo de todos os partidos, inclusive do PT, para tentar defensivamente impedir a reforma com medo de perder a arrecadação. Você não acha que essa eleição casada de governadores e do presidente da República tira o foco de uma coisa importante, de um cargo importante, que é o de governador? Quer dizer, se discute a presidência e deixa de lado o candidato ao governo e as cobranças e até, provavelmente, uma discussão mais ampla a respeito desses impostos? E há quem queira unificar também de prefeitos. Numa eleição... O senhor é contra a unificação? Sou radicalmente contra. Primeiro porque nós ficaremos 4 anos sem eleição. E eu acho que a eleição a cada 2 anos faz com que os políticos fiquem atentos à opinião do povo. Em segundo lugar, porque eu acho que se já é ruim ter simultaneidade entre a eleição presidencial e de governador, imagina com a de prefeito junto. Ou você vai municipalizar o debate, ou você vai nacionalizar o debate. Ou seja, o governador vai ficar sempre no meio, de certa forma, meio escondido do debate. Eu acho que o ideal seria que nós pudéssemos, no ano da eleição presidencial e de governador, nós podemos separar o dia do voto. Eleger talvez primeiro os governadores com seus deputados estaduais, talvez, por exemplo, em setembro, e deixar para o começo de novembro fazer a eleição presidencial de deputados federais e senadores. Porque aí nós separaríamos os debates sobre o parlamento estadual e o governo estadual e o parlamento federal e o executivo federal. E como seria a campanha? Teria que pensar uma forma de fazer. Eu acho que a campanha hoje é muito longa, 3 meses é demais. Não há atenção da opinião pública nos 3 meses. A atenção se concentra no último mês. Talvez uma campanha com menos tempo de publicidade formal, mas que permita segregar a disputa estadual da disputa federal, talvez fizesse bem para a nossa democracia, jogando luzes sobre o debate dos estados que hoje ficam muito subordinados ao debate nacional. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso programa com o ministro Ricardo Berzoini. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço Público, que hoje entrevista o ministro das Relações Institucionais, Ricardo Berzoini. Lembrando que você pode mandar suas perguntas para as nossas redes sociais. Eu gostaria de fazer uma pergunta do internauta Tiago Ribeiro. Ele faz uma pergunta que tem uma opinião, que é a seguinte: o governo vai arriscar a governabilidade para seguir os seus projetos? Bom, aí nós temos que discutir o que é governabilidade e o que são os projetos. E o que são os projetos, evidentemente, porque nós temos várias questões que eu acho que aí consiste a habilidade de se fazer a governabilidade não apenas mecânica, mas dinâmica, que é você poder apresentar e construir na sociedade, no diálogo que a presidenta propõe, construir alguns consensos suprapartidários e não partidários. Por exemplo, na questão da reforma tributária. Se você tentar fazer o debate reduzindo simplesmente ao debate com o parlamento ou mesmo com os governadores, há o risco de você morrer na praia. Se você for para o debate com outros interlocutores sociais e agregar isso àqueles que são os interessados mais diretos, com certeza você tem a possibilidade de produzir um entendimento maior. Na reforma política é a mesma coisa. Eu não acredito na reforma política. Eu tenho certeza que qualquer um que conheça com profundidade as últimas tentativas de reforma política, que ela venha de dentro do Congresso ou que ela venha do Executivo para o Congresso. Ou nós produzimos um movimento na sociedade, essa sociedade que muitas vezes se manifesta tão indignada com aspectos da política, ou ela não vai sair. Existirá. Não existirá. Por quê? Porque daqui a 1 ano e meio tem eleição para prefeito. Começa o processo eleitoral para prefeito. E nós vamos esbarrar novamente na questão do financiamento, do tempo de televisão, das coligações proporcionais. Então, a dinâmica dos partidos, o partido não pode se omitir, dizer, não, eu vou parar agora para discutir a reforma política.
senão ele desaparece. Então, objetivamente, nós vamos ter que fazer essa combinação. Uma coisa é a governabilidade do dia a dia no parlamento, que é importantíssima e é legítima. A outra coisa é se nós queremos transformar, fazer mudanças reais. Essa consulta popular vai nesse sentido, é certo? isso. Eu acho que nós temos que produzir muitas consultas, muitas formas de participação popular que permitam mediar o que é a democracia representativa, que é uma democracia que nós valorizamos por demais, por sabermos o valor que ela tem, com a democracia participativa, que é o povo podendo interagir com essa democracia representativa, não apenas na hora de botar o voto na urna, mas na hora também de decidir, olha, tal projeto eu quero apoiar em tal direção e não na outra direção. Agora, ministro, agora à noite a Câmara derrubou o decreto dos conselhos populares, conselhos consultivos. Como é que vai ser isso agora? Já a primeira votação que a presidenta enfrenta, né, depois de reeleita, vem esse resultado contrário ao que deseja o governo. Como é que vai ser agora essa... Você vê como uma política é complexa. Nós estamos comemorando há 48 horas uma vitória histórica, importante. É uma vitória da 4ª eleição consecutiva de um projeto político. Isso nunca houve na história. E perdemos uma votação na Câmara. Agora, perder uma votação na Câmara é o fim do mundo? Não, ao contrário, já perdemos várias. Faz parte desse diálogo. Muitas vezes é melhor perder a partir de uma posição que foi uma posição do Poder Executivo, que o Poder Executivo entende que está correta e defendeu com transparência e com dignidade no Congresso, do que fazer um acordo para não perder, para simplesmente mascarar uma contradição que ela existe. Ela existe na nossa base. Eu falei aqui no começo do programa, a nossa base é muito heterogênea. Do ponto de vista ideológico, ela é muito contraditória. Isso daí não deve ser motivo para a gente ficar se lamentando, tá certo? Deve trabalhar. Ela é assim, temos que lidar com isso, com respeito, com transparência, com muita conversa. Agora, em certos momentos, nós perdemos votações na Câmara, no Senado, e a vida segue. Amanhã haverá outras votações, podemos perder outras e ganhar outras. Claro que nós queremos ganhar o máximo possível, porque senão não teríamos proposto essas medidas. Ministro, tem uma pergunta aí que está quicando aí. A redução da bancada sindical. Nós tivemos esse ano uma redução da bancada dos trabalhadores, das lideranças trabalhadoras, das lideranças populares do Congresso. Como que dá para explicar isso? O que isso nos promete nas próximas votações e decisões? Não, esse é um resultado que eu acho que é ruim para quem defende as posições populares. Evidentemente, tem gente que está comemorando esse resultado. Porque, evidentemente, existe no Brasil há muito tempo, na Constituinte, nós observamos esse embate de maneira muito expressiva, um embate, por exemplo, em temas como, por exemplo, legislação trabalhista. Há quem defenda que o Brasil tem que ter uma legislação trabalhista diferente, mais próxima da legislação do México, talvez, ou de alguns países asiáticos. Flexibilizar a CLT. Flexibilizar a CLT para quê? Porque aí seremos mais competitivos. Aí com um salário mínimo, evidentemente, parecido com o do México. Ou com direitos, no caso de demissão, também parecidos com outros países. Quer dizer, então, o que nós temos que perceber? Que talvez essas representações populares não estejam sendo capazes de defender eleitoralmente essas posições de maneira clara. E nós tivemos há um ano atrás um movimento extremamente pedagógico, que poderia ser explorado na campanha eleitoral, que foi a luta de setores do empresariado para aprovar uma legislação que os sindicatos consideram negativa, que é uma certa desregulamentação da relação contratual, ampliando as possibilidades de terceirização. E houve um grande embate na Câmara e isso não foi votado. Eu não tenho dúvida de que esse processo não foi, talvez, de maneira muito clara, transmitido aos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro problema, que é do financiamento de campanha. Ou seja, os trabalhadores, de maneira geral, mesmo os partidos como o PT, que hoje tem um relacionamento em termos de busca de doações com o empresariado, os trabalhadores quase sempre têm mais dificuldade de acesso ao financiamento de campanha do que outros segmentos que têm mais ligação com o empresariado. As campanhas se tornaram muito mais caras, né? As campanhas proporcionais estão cada vez mais onerosas. Por isso que eu defendo, pessoalmente, o financiamento público de campanha como um instrumento para democratizar o acesso aos espaços da política. Quanto custa uma campanha para deputado federal, por exemplo, hoje? Se vocês consultarem a página do TSE, vocês vão ficar talvez boquiabertos.
A prestação de contas final não foi apresentada ainda, porque vence o prazo agora 30 dias depois do primeiro turno, né? Portanto, é no dia 5, né, de novembro. Mas eu vi algumas parciais de 4,5 milhões, de 5 milhões. Tem as parciais também publicadas no site. Quem tiver curiosidade, entra tse. Quer dizer que um deputado, às vezes, pode custar, a campanha custar 4 milhões. Ou mais. Ou mais. Ou mais. E quem paga isso aí? São doações empresariais ou quando o deputado tem meios próprios, às vezes ele coloca recursos próprios na campanha. Mas ele tira o quê depois? Tinha um deputado, sem citar nomes, que era... Eu não sei, pagar 30 mil reais por mês, quer dizer... Ele fica a serviço de quem financiou a campanha, então. Veja bem, eu não gostaria de chegar a uma conclusão tão objetiva assim, mas evidentemente uma relação existe, né? Quando você tem o financiamento de campanha, você tem, certamente o deputado pensa, olha, daqui a alguns anos eu vou disputar outro mandato e preciso de novo bater as portas para pedir financiamento. Não posso ser ingrato com quem me ajudou, né? Eu não acho que essa relação seja direta, porque eu também já tive nas minhas campanhas financiamento privado e nunca me senti preso a esse tipo de relação. Mas, evidentemente, pode haver esse tipo de constrangimento. Como é que você acha que deveria ser feito, então, para melhorar isso? Primeiro tem uma questão que é mais polêmica ainda, que é essa campanha individual para o parlamento, né? A campanha individual para o parlamento é algo absolutamente falso e hipócrita, porque você defende posições, muitas vezes, independente do seu partido. Hoje nós temos a campanha individual para o parlamento, né? Hoje a campanha é individual. Em muitos países, ele é feito pelo modelo de lista partidária, onde o partido apresenta um conjunto de compromissos e apresenta um conjunto de candidaturas. E de acordo com o número de votos que aquela lista obtém, ele conquista um determinado número de cadeiras que a lista pré-ordenada preenche de maneira objetiva e democrática. Olha, nós ouvimos o Antônio Augusto de Queiroz, analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Ele mandou uma pergunta para o ministro. Ministro, o senhor não acha que há um déficit de atenção do governo para com o parlamento? É comum parlamentares reclamarem de não serem atendidos em audiência nos ministérios e também reclamarem quando um ministro se desloca para o seu estado e não o convida para acompanhá-lo ou sequer informa que vai ao estado. O mesmo ocorre com a presidente da República, quando se desloca para inaugurar uma obra ou assinar uma ordem de serviço, não convida a sua base. Não seria uma mudança interessante de postura a avisar esses parlamentares, dar mais atenção, até porque eles vivem de percepção. Isso é tão ou mais importante do que liberar emendas no orçamento, ter participação na gestão e negociar o conteúdo da política pública. Eu quero dizer para o Antônio Diap, que é uma figura conhecidíssima, porque faz há muito tempo já o acompanhamento parlamentar para o Diap de maneira muito competente, que de fato ele tem razão. Eu acho que o governo tem que ter muita atenção à questão de agendas. Os ministros de todas as pastas têm que ter uma reserva de espaço para atender as audiências parlamentares, para atender o diálogo, se possível, dar retorno aos telefonemas no mesmo dia, porque é uma questão de atenção. Todo mundo gosta de ter uma atenção em relação à sua relação política, à sua relação pessoal. Não há nada demais em você, por exemplo, abrir sua agenda para atender o máximo de parlamentares na terça e na quarta, principalmente quando são os dias mais quentes do parlamento. Quando é que a presidente vai receber os parlamentares? A presidenta recebeu muitos parlamentares. Eu sou testemunha que... Não, agora, depois da eleição, ela está programando receber? Não, certamente nós vamos ter agendas com as bancadas dos partidos para poder fazer esse diálogo. Claro que são 513 parlamentares, 300 e tantos da base do governo, mas eu acho que não há motivo para nós não fazermos esse relacionamento. Eu, desde que assumi a secretaria, eu procurei não deixar fila se formar na porta, ou seja, não deixar a agenda ser inadministrável. Ou seja, você pode atender às vezes por 10 minutos uma pessoa, é tempo suficiente para ele explicar qual é o problema, qual é a demanda, qual é a insatisfação, e você dá um encaminhamento e dizer sim ou não, porque nem tudo você pode atender. Às vezes uma demanda legítima, ela não pode ser atendida por uma limitação legal ou orçamentária. Agora, em relação a essa coisa da presidente, porque os deputados costumam dizer, ela é dura, ela não negocia, ela vai mudar.
E qual o grau de mudança na equipe de governo agora para o segundo mandato? O senhor acha que vai mudar tudo? Mas o senhor acha que a tendência é mudar tudo ou fazer mudança apenas pontuais? O PMDB vai ter mais participação do que teve? A presidenta falou numa das entrevistas, falou assim, um novo governo, um novo mandato, não é a mera continuidade do governo atual. Foi feita uma repactuação na urna com o eleitor. Portanto, eu considero que ninguém tem lugar garantido em lugar nenhum e não deve sequer se preocupar com isso. Porque a presidenta deve ter, obviamente, consultando os partidos, dialogando com os partidos, mas deve ter liberdade, a partir desse resultado, para construir o que ela entender que é a melhor forma de somar forças para o segundo mandato. Tanto do ponto de vista da qualidade dos ministros, da sua capacidade técnica, como do ponto de vista da sua representatividade. O grande desafio em compor a equipe de governo é combinar esses dois elementos. Tem que ser pessoas capazes, técnica e politicamente, e tem que ser pessoas representativas dos seus partidos ou das suas bases sociais. E volto a citar como exemplo o ministro do Afif, que ele veio para o governo, é uma pessoa que nunca fez parte do nosso convívio político partidário, mas se encaixou facilmente porque ele veio com uma missão e com uma base política, uma representatividade que já era conhecida. E tem outros ministros também, o ministro Deri Geller, da Agricultura, também veio já com uma representatividade do setor. Ou seja, ele não tinha uma representatividade partidária tão consolidada, mas conquistou. Quer dizer que isso quer dizer que durante o exercício da função. A área econômica vai cair na mão de alguém do mercado. Não necessariamente. Eu acho que aí é uma questão, uma opção política que a presidente tem que fazer é qual o perfil de um ministro da Fazenda, qual o perfil das outras áreas econômicas de governo. Ministro, é uma pergunta que está aqui em vários lugares. Uma questão que apareceu na campanha presidencial no segundo turno é a questão do fator previdenciário. Sim. Uma questão que veio, é uma reivindicação de muitos aposentados, né, aquele cálculo que acabou diminuindo. Há alguma possibilidade concreta de se avançar nesse sentido? Eu acho que a disposição da presidenta de retomar algo que chegou a avançar quase a um acordo e que na reta final algumas centrais sindicais disseram que não aceitavam o acordo e não houve ambiente político para consumar naquele momento, que seria uma variante, uma nova fórmula de cálculo que levaria as pessoas que na soma da idade, mais tempo de contribuição, alcançassem 95 pontos homens ou 85 pontos as mulheres, se pudessem se ver livres do fator previdenciário. E existem outras propostas também. O importante é só ressaltar que hoje o regime geral de previdência social no Brasil, na sua parte urbana, não tem desequilíbrio. Mas nós não podemos dormir nessa questão, porque com a expectativa de vida aumentando, em algum momento do futuro, nós podemos ter um desequilíbrio. Então é preciso encontrar uma melhoria do fator previdenciário que não coloque em risco o futuro da Previdência Social. Ministro, ainda vem aí agora, depois dessa questão dos conselhos consultivos, próximo item da pauta deve ser o orçamento impositivo. Como é que o governo vai lidar com esse assunto? Olha, não há uma definição que é liberar a priori. Automaticamente as emendas dos parlamentares. Nós estamos vivendo este ano sob orçamento impositivo. A LDO do ano passado foi aprovada, e é bom lembrar para o telespectador ter a noção, não é o orçamento todo que é impositivo, somente as emendas individuais dos parlamentares é que são impositivas. Impositivas ainda que possam ser submetidas a contingenciamento de acordo com o contingenciamento geral do orçamento. Mas este ano nós temos a obrigação de empenhar 100% do que não está contingenciado e de pagar 100%, podendo usar como parte desse pagamento restos a pagar do ano passado. Ou seja, nós estamos já sob um regime de orçamento impositivo. O debate na Câmara vai se processar de acordo com a opinião dos partidos. O governo não tem a intenção de estabelecer uma posição única para toda a base, porque nós sabemos que há contradição também nesse tema. O Roberto Isotonikov mandou pelo Twitter uma pergunta. Como será a relação do governo com os novos movimentos sociais, horizontais, espontâneos às vezes? Nós temos uma realidade que ocorre hoje em vários países do mundo, que é o surgimento de movimentos que não têm uma estrutura formal tradicional.
E você tem que criar canais de diálogo para isso. O ministro Gilberto Carvalho, inclusive, e com mais intensidade, após as manifestações de junho do ano passado, ele estabeleceu várias estratégias para abrir canais de diálogo, porque essas representações, ou melhor, esses movimentos, muitas vezes não têm uma representação formal. Você não tem como chegar então, ali, né? Você tem dificuldade para saber quem é ou quem são os interlocutores. Mas eu acho que foi uma experiência interessante no ano passado e que deve ser estimulada dentro do governo e também com as estruturas tradicionais de representação. Ou seja, encontrar formas, porque hoje as redes sociais e a internet multiplicaram os canais de expressão. E a democracia tem que se ajustar a essa nova realidade. Anteriormente, o cidadão, quando queria se expressar, tinha que escrever uma carta para o jornal e torcer para que ela fosse publicada no espaço do leitor. Hoje ele edita a sua opinião, e hoje com vídeo, com áudio, com efeitos especiais, e coloca na rede. E nisso tem muita verdade, muita mentira, muita coisa justa, muita coisa injusta, mas é bom, né? Porque a liberdade de expressão se ampliou pela internet. Bem, nós queremos agradecer aqui nosso convidado, o ministro Ricardo Berzoini, agradecer ao Florestan Fernandes, a Denise Rotenburg e agradecer especialmente a você. Para saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Desde já, eu convido você para um próximo encontro, na terça-feira, às 10 da noite, com mais um programa Espaço Público. Até lá!